Detetive Miguel falando, que é aqui do nosso canal de notícias e sobre casos, lendo com Miguel Cortez. E aproveita e já deixa o like, já se inscreve no canal. E hoje nós estamos para falar um caso bem interessante, acontecido há muito tempo atrás, na Inglaterra, mas também o caso envolve a Índia, por um detetive que, para mim, é o maior detetive da história. Sim, ele voltou. Sherlock Holmes está de volta no canal. Só que dessa vez não é o cão dos Baskerville. É o signo dos quatro. E dessa vez é o Arthur Conan Doyle, que também traduz, que é o autor, né? O autor é o Arthur Conan Doyle. Só que dessa vez, ao invés de ser a autêntica, a editora, é a Príncipes. Adoro as duas. As duas são magníficas como editoras. Então vamos ler a sinopse. No mesmo dia, chegou pelo correio uma pequena caixa de papelão endereçada a mim, na qual descobri conter uma pérola muito grande e lustrosa. Nenhuma palavra foi adicionada. Desde então, todos os anos, por volta da mesma data, sempre aparecia uma caixa similar, contendo uma pérola similar, sem nenhuma pista do remetente. Um especialista declarou que se tratava de uma variedade de valor considerável. Vejam por si mesmos que são muito bonitas. Ela abriu a caixa achatada ao falar e me mostrou 6 das pérolas mais belas que eu já vira. Um romance? Sim. Um romance entre o observador Dr. Watson e o brilhante detetive Sherlock Holmes. O livro começa falando que o Sherlock Holmes está muito cansado e está ingerindo coisas indevidas em suas veias. E quem vai narrar essa história é o Dr. Watson, como ele também narra em O Cão dos Baskerville. Que o Cão dos Baskerville foi há um tempo aqui no canal, né? Foi por meio de fevereiro, eu acho. Fevereiro do ano retrasado. Mas foi um livro muito bom, que abriu minha mente sobre os livros, que também foi narrado pelo Dr. Watson. E eu vou começar uma série aqui no canal sobre o detetive Sherlock Holmes, que vai se chamar Os Casos de Sherlock Holmes. Mas começa assim, e ele recebe uma carta. O Dr. Watson e o Sherlock Holmes recebem uma carta sobre que fala uma moça já, mais ou menos da idade do Dr. Watson, que fala que um homem sempre entrega para ela uma caixa com uma pérola a cada ano. Uma caixa igual e uma pérola igual. E dessa vez, o homem tinha enviado uma carta mostrando o endereço onde era para ela ir. Ela foi? Não. Ela primeiro constatou o melhor detetive da Inglaterra para poder saber sobre esse caso, que ela achava ser um caso pequeno. E lembrando, ela cita também na carta que ela envia para o Dr. Watson e para o Sherlock Holmes que o pai dela desapareceu na Índia há 10 anos. E ela iniciou as procuras dele, mas quando ela estava encerrando as procuras, começou a chegar essas caixas e essas pérolas. E aí o Sherlock Holmes e o Dr. Watson procuram chegar a um ponto nisso. Um ponto onde eles esperavam ser um caso fácil, porém ao longo da história vai começar um caso ser gigante, o caso. E quem eles encontram que está enviando essas pérolas? Senhor Morstern. Um homem baixo que prova ser amigo da menina. Da menina não, da moça. Que mostra confiar. Mas esse Morstern tinha um amigo chamado Tadeusz Sholto.
Tadeu Souto é encontrado morto em sua casa pelo próprio Sherlock Holmes e Dr. Watson, que, ao encontrarem o corpo, encontram um papel desenhado, 4 símbolos que Tadeu, que o senhor mostra, afirma ser o signo dos 4. Mostram poderia saber disso. Sim, então Mostram ainda não era totalmente liberto desse caso. Então Mostram foi levado pela polícia como suspeito de matar Souto, mas foi encontrado pegadas de um homem de perna de pau e vidro quebrado. Ele subiu no sótão e pegou algo. Não sabe-se o que. E o Sherlock Holmes manda Dr. Watson ir atrás de um cachorro, que eu não vou lembrar o nome agora, mas é um cachorro muito bom em farejar. E também fala para levar a moça para casa, porque já estava tarde da noite. Então Sherlock Holmes passa a noite com o cachorro procurando pistas pelas cidades, até que ele chega numa casa. Uma casa onde uma mulher diz que seu marido foi há um tempo com seu filho por uma lancha levar alguém e nunca mais voltou. Assim, foi há um tempo e ainda não tinha voltado. Então eles começam a saber mais sobre essa lancha que se chama Aurora e começam a procurar mais saber sobre esse homem e sobre o seu filho. E lá eles começam a pensar sobre o que o caso levaria. Até que, certa noite, o Sherlock Holmes olha para o Dr. Watson e fala: hoje nós devemos sair e o caso está quase completo. Dr. Watson fica: meu Deus, como? Mas Sherlock Holmes diz que deve sim respostas a ele, mas ainda vai com cautela. Então, Dr. Watson fala que sim. Eles alugam a lancha. Alugam não. Eles pedem à polícia para, e mais explicitamente, Sr. Jones, para pegar a lancha da polícia mais rápida, porque eles iam ter uma perseguição. E que se ele conseguisse isso e mais 2 policiais, Sr. Jones poderia ficar com todo o. Com todo. Com todo. A palavra me fugiu agora, mas com todo. A consideração, como se ele tivesse feito aquilo. Com todo. Não vou lembrar agora. Mas com todo, vocês entenderam, né? Ele vai ficar responsável por ter achado aquele homem. Sherlock Holmes fala que ele vai ficar com todo o crédito por ter feito isso se ele conseguir 2 policiais e uma lancha das mais rápidas. E aí eles ficam de tocaia na noite. E aí Sherlock Holmes tem um bandinho de crianças que vão circulando na cidade, que vão ir atrás. E aí essas crianças avisam ao Sherlock Holmes que ele tem uma lancha saindo. E aí começa uma perseguição. E aí a lancha do Sherlock Holmes chega perto e... Você acha mesmo? Todo vídeo eu deixo esse suspense. E não é hoje que eu não vou deixar. Então, aqui agora como Miguel. Se inscreve aí no canal, deixa o seu like. Eu vi que vocês gostaram muito do último vídeo das aventuras de Mike 2. Estouraram, deram muito like, deram muitas visualizações. Isso é bom. Eu sei, nas primeiras semanas não deu muito certo, mas no final pegou muitas visualizações. Eu acho que tá com umas 80 lá. E eu peço que todos se inscrevam, porque esse ano a nossa meta é chegar nos 100 inscritos. E eu recomendo muito ler esse livro do Sherlock Holmes. Obrigado por assistir e tchau!